paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. E eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que Ele me tem dado de conversarmos uma porção de Sua palavra. Eu agradeço a minha pastora presidente, pastora Loide Ramos, e ao idealizador de todo este lindo projeto, pastor Gedeon Júnior, por mais esta oportunidade. Amados, hoje nós vamos continuar conversando na palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 6. Nós vemos que este texto bíblico, ele fala do retorno da Arca da Aliança. No capítulo 5, nós estudamos com o pastor Geraldo, a pastora Iraci, que a Arca do Senhor ela ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Embora Deus tenha usado os filisteus para julgar Israel, Ele não permite que que os filisteus o desonrassem. Nós observamos logo no início do capítulo 5, que ele mostrou que a captura da arca não significou que ele era inferior ao Deus Dagon. No capítulo 5 de Samuel, a leitura que eu vou fazer é da Almeida Revista e Corrigida. No capítulo 5 de 1 Samuel diz assim, os filisteus pois tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo em seu lugar. Quer dizer, na primeira noite, o rei Dagon, o Deus Dagon já não subsistiu, já caiu diante da presença do Senhor, porque a arca simbolizava a presença do Senhor. E no versículo 4 diz assim, e aí eles levantam Dagon e colocam ele lá, do mesmo jeitinho. Aí no outro dia diz assim, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas de suas mãos cortadas sob o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Amados, nós vemos aqui que os projetos, mãos significam projetos, cabeça, aquilo que você pensa, tudo isso de outro Deus é absolutamente o quê? Não subsiste diante do nosso Deus. E daqui eu já chamo a atenção para um texto bíblico que eu gosto bastante. Eu sei que todos nós temos projetos, temos sonhos, temos maneira de pensar, o que queremos fazer. Você quer que os teus sonhos e seus projetos sejam bem-sucedidos? Coloque-os diante do Senhor. É o que a palavra do Senhor diz, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta ela vem de Deus. E em Provérbios ele diz, apresente diante do Senhor os seus projetos e eles serão bem-sucedidos. Porque o Senhor, ele nos direciona, ele nos mostra o caminho, ele nos orienta no que devemos fazer, como devemos proceder. E nós percebemos que no capítulo 5, onde quer que a arca fosse, isso causava problemas ao povo filisteu. E uma praga se espalhou, uma doença dolorosa e mortal em todo o país, trazendo sofrimento e morte generalizada. Nós percebemos aqui que quando os filisteus, no capítulo 6 de 1 Samuel, que é o que nós vamos passar a estudar, dizem assim, havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus por 7 meses,
os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Faze-nos saber, e a tornaremos a enviar ao seu lugar. Irmãos, eles estavam certos de que a arca era a causa dos seus problemas. Então eles decidiram enviar de volta a Israel, juntamente com presentes ao Deus de Israel, para pagar pelo pecado deles em capturar a arca. Aí nós vemos que os adivinhadores diziam poder predizer o futuro, determinar a vontade dos deuses, né? Observando em presságios revelados. Então eles chegam e perguntam, eles vão falar com esses homens, com esses sacerdotes, adivinhos deles, e perguntam: escuta, qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? E eles responderam: segundo o número dos chefes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma, e é a mesma sobre todos os vossos príncipes. Aí eles dizem: olha, então fazei, pois, imagens dos vossos tumores, dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. E eles acreditavam que, porventura, isso aliviaria o peso da mão do Senhor, né, sobre eles e sobre o vosso Deus, porque o Deus deles, eles já reconhecem aqui a inferioridade de Dagon, e sobre a vossa terra. Olha só, no versículo 3 diz assim: os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a vossa mão não se tira de vós. Aí no versículo 4 vem a indagação. Então disseram: qual é a expiação da culpa que havemos de ofertar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, e os que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura ele aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima da vossa terra. Aqui eles já começam a perceber a soberania e como Deus regia sobre todos os deuses deles, sobre a terra deles e sobre o povo deles. A arca não deveria ser enviada vazia. Os sacerdotes e os adivinhadores alertam quanto a não devolver a arca vazia. Eles aconselharam os líderes filisteus a apresentarem uma oferta para abrandar o Deus de Israel, a fim de que a praga fosse retirada. E no entendimento deles, o Deus de Israel, para eles era só mais um Deus dentre outros, que ganhara algum tipo de disputa contra o Deus dos filisteus, Dagon, né? E aí eles dizem: vocês devem enviar uma oferta para expiação da culpa. A oferta era para compensar o fato de terem desrespeitado ao Deus de Israel ao capturarem a arca. Nós vemos a oferta pela culpa lá em Levítico 5. Levítico 5 diz assim, olha, Levítico 5 a partir do versículo 14. E falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, como o carneiro da expiação,
fará expiação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. Então essa era a expiação da culpa. E nós vemos também a lei da expiação da culpa em Levítico 7. Eu não vou ler do versículo 1 ao 10. Os irmãos leiam depois e se aprofundem. E também, se os irmãos retornarem na leitura bíblica diária, lá no livro de Levítico, né, se entrarem na leitura bíblica diária do livro de Levítico, nós temos essa explicação. Foram os nossos irmãos de Formosa, juntamente com o nosso pastor Gedeon Júnior, que trouxeram essa explicação e esse esclarecimento sobre a expiação da culpa, né, que era feito, os sacrifícios que eram colocados. E nós vamos perceber que a oferta de ouro, os príncipes, né, os sacerdotes e os adivinhadores, eles disseram, olha, ela tem que ser moldada na forma das hemorroidas e dos ratos que perturbavam o povo. E o número dos príncipes dos filisteus, as ofertas também correspondiam ao número de cidades filisteias e os seus respectivos príncipes ou reis, que eram 5. E aí, no versículo 5, diz assim, que nós já lemos e vamos reler, olha, fazei, pois, imagens das vossas hemorroidas, as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de nós, de cima do vosso Deus, de cima da vossa terra. Aí no versículo 6, ele diz assim, olha, quando ele fala, porque, pois, endurecereis o coração, como os egípcios e a Faraó endureceram o coração. Nós vemos aqui que eles sabiam da história, eles conheciam a história, porque quando eles dizem, no versículo 5, dai glória ao Deus de Israel, ao devolver a arca com ofertas, os filisteus eles reconheceram que era Deus quem os afligia com as hemorroidas. Tal reconhecimento aumentaria e a gloriosa reputação do Deus de Israel era sobre todas as nações. Irmãos, eles sabiam o que Deus havia feito, como Deus tinha agido. E os sacerdotes e os adivinhadores filisteus, eles relembram a experiência vivida pelos egípcios e por Faraó, que endureceram seus corações contra Deus no episódio de Êxodo. E a história da salvação dos israelitas, promovidas por Deus, né, promovida pelo Senhor, também era conhecida fora do arraial dos israelitas. Vocês lembram da história de Raabe? Quando o povo foi conquistar Jericó, ela chega e diz, olha, nós sabemos o que o teu Deus fez, a vitória que ele tem dado a vocês, tudo isso. E ela esconde os espias, ela tem o seu livramento, seu e da sua família da morte, e vemos que todos, era notório, tudo aquilo que Deus havia feito. E a palavra dos sacerdotes e dos adivinhadores orientavam quanto à devolução da arca, antes que uma calamidade maior se assolasse aos filisteus. Porque a arca não deveria estar na mão dos filisteus. Ela teria que estar no arraial do povo de Israel. E os filisteus, então, eles sentiam-se certos de que a arca era a causa dos seus problemas. Então, eles decidiram enviá-lo de volta a Israel, juntamente com presentes para o Deus de Israel, para pagar o seu pecado e capturar para pagar o seu pecado ao capturar o quê? A sua arca. Meus amados, aquilo que não nos pertence não deve estar conosco. Aquilo que não nos pertence, se nós pegarmos para nós, aquilo vai ser maldição para a nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós vemos atualmente pessoas, por exemplo, se apropriando de maneira indevida de dinheiro que não é seu. Isso vai trazer maldição para a sua vida. Pessoas que acabam pecando, cometendo o que não deve fazer, com pessoas que são casadas com outras pessoas
irmão, isso trará problema para a sua vida. Aquele homem é de outra mulher, aquela mulher pertence a outro homem. O que não é seu não deve estar nas suas mãos. E essa arca, ela não pertencia aos filisteus, ela pertencia ao povo de Israel. E quando ela foi retirada, aquilo que é bênção para o outro, se vier para a tua mão, não pertencer a você, vai se tornar maldição. Então queira sempre aquilo que o Senhor tem te dado. Não queira o que é do outro. Não queira o que não é seu. Queira o que o Senhor te der. E aquilo que o Senhor te der, Ele fará bênção na tua vida. Porque aquilo que não é seu, que você se apropriar ou eu me apropriar, eu só vou trazer maldição para a minha vida. E foi isso que ocorreu com os filisteus. O povo trouxe maldição para a sua vida. E no versículo 6 nós vemos: porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois dos que haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Então nós percebemos, meus irmãos, que a arca não deveria estar naquele local. Então, os sacerdotes e os adivinhadores explicam e falam a maneira como eles deveriam proceder e dizem: olha, agora pois, olha o conselho deles: tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenham subido jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros após elas para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Eles fazem o quê? Eles planejam tudo o que deveria ter sido feito para testar se a teoria deles estava correta. Eles planejam colocar a arca em um novo carro para ser puxado por 2 vacas leiteiras que nunca puxaram um carrinho e só pariram recentemente. E as vacas deveriam ser deixadas em paz para ver se o Deus de Israel as instruiu a levar a arca de volta para Israel. Normalmente as vacas, elas gostariam de se soltar e fazer o quê? Voltar para os bezerros, pois elas tinham parido há pouco tempo, né? E os filisteus, eles já estavam tão receosos que eles tramam essa maneira que eles nem precisassem levar a arca. E nós vamos perceber que, e eles dizem assim no versículo 9: vede então, se subir pelo caminho o seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. Eles ainda quiseram fazer um teste para ver, veio de Deus toda essa problemática, esses tumores, esses ratos, ou não? Eles querendo testar Deus. E assim fizeram aqueles homens. E tomaram as 2 vacas que criaram e ataram em um carro. E os seus bezerros encerraram em casa, deixaram eles em casa. Nós vamos perceber que até aqui as experiências descritas em 1 Samuel, do capítulo 5 ao capítulo 12, ocorreram então ao longo de 7 meses, sendo que no final desse tempo, os 5 príncipes decidiram que era hora de livrar-se da arca. E ainda que não quisessem admitir, Jeová havia se vindicado diante dos filisteus e humilhado ao falso Deus. Porque num dia, o Deus deles acorda caído. No outro dia, o Deus deles acorda sem a cabeça e sem os braços e sem as mãos, né? E aí nós vamos perceber que, insistindo para eles manterem essa dignidade,
eles procuram um modo de enviar a arca, como foi dito aqui, né? Uma forma como enviar a arca de volta para Israel, sem o envolvimento deles próprios ou do seu povo. Aí nós vamos ver, como já lemos nos versículos, que os sábios filisteus, eles criam essa outra forma de testar o Senhor de Israel. E se Jeová era representado pela arca, o que aconteceria? E se ele era o verdadeiro Deus, então ele que levasse a arca de volta para o seu lugar. Eles só montariam lá, colocariam as vacas, né, paridas, porque vaca que está parida, o que acontece? Irmãos, eu sei que é uma comparação assim, né, não muito interessante, mas para quem já foi mãe, você quando está com seus peitos cheios, qual é o seu maior desejo? Chegar em casa, se você estiver longe do seu bebê, colocá-lo em seu seio e amamentar. Nossa, aquilo é um alívio enquanto a criança mama. É uma bênção. Irmãos, essas vacas estavam leiteiras. Elas queriam o quê? Claro que elas queriam retornar os seus filhotes para que eles mamassem e aliviassem ali, né? E aí eles fazem esse teste, porque eles, na ideia deles, ia ser tão óbvio que elas voltariam e estariam lá, né? De volta para os seus bezerrinhos. E aí nós vamos perceber que os príncipes, eles traçam um plano que os absolveria de qualquer responsabilidade ou culpa. Eles tomam as 2 vacas com seus bezerros e as separam deles. Eles atrelam as vacas a um carro novo, colocam a arca sobre o carro e soltam as vacas. Se elas não se movessem e fossem para junto dos seus bezerros, seria a prova de que Deus de Israel não estava no controle e que os filisteus não tinham o que temer. Eles querem usar o que é óbvio para eles para testar Deus. Só que, irmãos, Deus, ele é o Deus das impossibilidades. E olha que extraordinário. Nós vamos perceber aqui, olha, que Deus não estaria no controle. E se elas não se movessem ou fossem para junto dos seus bezerros, seria a prova de que o Deus de Israel não estava no controle e eles não teriam o que temer. E se as vacas simplesmente vagassem de um lado para o outro sem rumo certo, os príncipes poderiam chegar ao quê? À mesma conclusão. O mais provável era que as vacas voltassem para onde? Para os seus bezerros. Uma vez que estavam cheias de leite, do qual queriam o quê? Livrar, e do qual os bezerros também precisavam. Mas os sábios, eles não param por aí. Eles decidiram que a nação também deveria enviar as dádivas, como fizeram, para apaziguar Jeová, confeccionando para isso modelos de ouros de ratos e dos tumores. Irmãos, porque os deuses deles ficavam calminho quando recebiam presentes. A atitude com os deuses deles é uma atitude de troca. Quer dizer, é absolutamente diferente, sabe? Com o nosso Deus. Nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é amor. Nosso Deus, o que ele requer de nós é obediência. É isso que ele requer de nós. E se as vacas, né, não rumassem para o território dos israelitas, os filisteus poderiam o quê? Pegar o ouro de volta. Se elas ficassem ali feito besta, não fosse para lugar nenhum, eles ainda pegariam o ouro de volta, o que eles tinham feito. E se as vacas atravessassem a fronteira com Israel, o Senhor seria o quê? Apaziguado e não enviaria mais pragas para a Filistia. Nós percebemos, amados, que esse plano permitia que o Senhor recebesse a glória, sem que os príncipes dos filisteus fossem envergonhados. E ao levar em consideração que as vacas estavam amamentando seus bezerros e mugindo para eles, e que nunca haviam puxado um carro antes, era muito improvável que tomassem o quê? A estrada de Ecrom para Bet-Semes. E os 5 príncipes e os seus sábios haviam pensado em tudo. Nós vamos parar hoje por aqui e nós vamos ver amanhã
o que vai acontecer com essas vacas e o que o nosso Deus fará. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, um dia de vitória na presença do Senhor. E permitindo Deus, até amanhã.